A Austrália é um dos países mais fascinantes e singulares do mundo, tanto por sua localização, quanto por suas características naturais, culturais e históricas. Situada na Oceania, ela ocupa um continente inteiro, o que a torna ao mesmo tempo um país e uma massa territorial isolada, cercada pelos oceanos Índico e Pacífico. Essa posição geográfica contribuiu para o desenvolvimento de uma biodiversidade única, com espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta, como o canguru e o koala. Símbolos nacionais que ajudam a definir a identidade australiana. Antes da chegada dos europeus, o território australiano já era habitado há mais de 50 mil anos pelos povos aborígenes, que desenvolveram culturas ricas, espiritualidade profunda e uma conexão intensa com a terra, expressa por meio de tradições orais, arte rupestre e sistemas complexos de organização social. A colonização europeia começou no século XVIII, quando o navegador James Cook mapeou a costa leste em 1770, abrindo caminho para a ocupação britânica que transformou a Austrália em uma colônia penal, recebendo prisioneiros do Reino Unido e estabelecendo assentamentos que cresceriam ao longo do tempo. Com o passar dos anos, a Austrália evoluiu de colônia para uma nação independente, embora ainda mantenha laços históricos e institucionais com a monarquia britânica, sendo oficialmente uma monarquia constitucional que reconhece o monarca do Reino Unido como chefe de Estado. Atualmente, o país é conhecido por sua estabilidade política, alta qualidade de vida e economia desenvolvida, baseada em setores como mineração, agricultura, educação e serviços, além de possuir grandes reservas de recursos naturais como ferro, carvão e gás natural, o que o torna um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Cidades como Sydney e Melbourne são centros urbanos vibrantes, com infraestrutura moderna, diversidade cultural e intensa vida artística, enquanto Canberra desempenha o papel político como capital do país. Um dos marcos mais reconhecidos globalmente é a Sydney Opera House, cuja arquitetura inovadora simboliza a modernidade e criatividade australiana. Além das cidades, a Austrália impressiona por suas paisagens naturais, que variam desde desertos extensos no interior, conhecido como Outback, até florestas tropicais e recifes de coral, como a Grande Barreira de Corais, o maior sistema de recifes do mundo, visível até do espaço e fundamental para a biodiversidade marinha global. O clima do país é extremamente diverso, indo de regiões tropicais no norte a áreas temperadas no sul, o que influencia diretamente o estilo de vida e as atividades econômicas de cada região. A cultura australiana é resultado de uma mistura entre heranças indígenas, influências britânicas e imigração global, o que criou uma sociedade multicultural, onde diferentes tradições coexistem e se transformam continuamente. O esporte também desempenha um papel central na vida dos australianos, com modalidades como cricket, rugby e futebol australiano sendo extremamente populares e fazendo parte da identidade nacional. A educação e o sistema de saúde são altamente desenvolvidos, com universidades reconhecidas internacionalmente e um sistema público de saúde que garante acesso à população, refletindo o compromisso do país com o bem-estar social. No entanto, a Austrália também enfrenta desafios, como questões relacionadas às mudanças climáticas, especialmente devido a incêndios florestais cada vez mais intensos e frequentes, além de debates sobre o reconhecimento e os direitos dos povos indígenas, que ainda lutam por maior igualdade e reparação histórica. Ao mesmo tempo, o país continua sendo um destino muito procurado por turistas, estudantes e imigrantes, atraídos pela combinação de oportunidades econômicas, segurança e qualidade de vida. Assim, a Austrália se apresenta como uma nação moderna e dinâmica, que equilibra tradição e inovação, natureza e urbanização, mantendo uma identidade única que a distingue no cenário global e a torna um dos países mais interessantes e influentes da atualidade. A história e a cultura da Austrália formam um mosaico complexo e profundamente interessante, marcado pelo encontro entre tradições milenares e influências modernas que moldaram a identidade do país ao longo dos séculos. Muito antes da chegada dos europeus, o território australiano já era habitado por povos aborígenes e pelos habitantes das ilhas do Estreito de Torres, cuja presença remonta a mais de 50 mil anos, tornando-os uma das culturas contínuas mais antigas do mundo. Esses povos desenvolveram sistemas sociais sofisticados, baseados em clãs e laços espirituais com a terra, conhecida como country, que não era apenas um espaço físico, mas uma entidade viva, carregada de significado ancestral. A espiritualidade aborígene, frequentemente associada ao conceito de tempo do sonho, ou Dream Time, explica a criação do mundo e estabelece as leis que regem a vida, sendo transmitida por meio de histórias orais, músicas, danças e artes visuais, como as pinturas em pontos e as gravuras rupestres. A chegada dos europeus no século XVIII marcou uma ruptura profunda nesse modo de vida, especialmente após a expedição liderada por James Cook em 1770, que reivindicou a costa leste do continente para o Reino Unido, abrindo caminho para a colonização britânica. A partir de 1788, com a chegada da primeira frota em Sydney, a Austrália passou a ser utilizada como colônia penal, recebendo milhares de condenados britânicos, o que influenciou profundamente a formação inicial da sociedade colonial. Esse processo teve consequências devastadoras,
para os povos indígenas, incluindo perda de terras, conflitos violentos, doenças trazidas pelos europeus e políticas de assimilação que tentaram apagar suas culturas, como a retirada forçada de crianças de suas famílias. Um episódio hoje conhecido como as gerações roubadas. Ao longo do século XIX, a descoberta de ouro impulsionou uma intensa migração, transformando a colônia em uma sociedade mais diversificada e economicamente ativa, com cidades como Melbourne crescendo rapidamente e se tornando centros culturais e econômicos importantes. Em 1901, as colônias australianas se uniram para formar a Comunidade da Austrália, estabelecendo uma federação independente, embora ainda ligada à coroa britânica. A cultura australiana contemporânea reflete essa trajetória histórica, combinando heranças indígenas, influências britânicas e contribuições de imigrantes vindos de diversas partes do mundo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando políticas de imigração incentivaram a chegada de europeus e posteriormente de asiáticos e outros grupos, consolidando o caráter multicultural do país. Esse multiculturalismo se manifesta na culinária, nas artes, na música e no cotidiano das cidades, onde diferentes culturas convivem e se misturam. Ao mesmo tempo, há um movimento crescente de valorização das culturas indígenas, com maior reconhecimento de sua importância histórica e esforços para preservar línguas, tradições e conhecimentos ancestrais, além de iniciativas políticas voltadas à reconciliação. A arte australiana é diversa e vibrante, indo desde expressões tradicionais aborígenes até produções contemporâneas em cinema, literatura e música, com reconhecimento internacional. A literatura australiana, por exemplo, frequentemente explora temas como o isolamento geográfico, a relação com a natureza e a construção da identidade nacional, enquanto o cinema e a televisão ajudaram a projetar a imagem do país no exterior. O estilo de vida australiano é frequentemente associado a valores como informalidade, igualdade e proximidade com a natureza, refletidos no apreço por atividades ao ar livre, como praias, esportes e convivência social. O esporte ocupa um lugar central na cultura, com grande popularidade de modalidades como rugby, cricket e futebol australiano, que reforçam o senso de comunidade e identidade nacional. Apesar de seu desenvolvimento e qualidade de vida elevados, a Austrália continua lidando com questões históricas e sociais, especialmente no que diz respeito aos direitos e à inclusão dos povos indígenas, além de desafios relacionados à preservação ambiental e às mudanças climáticas, que impactam diretamente seus ecossistemas únicos. Ainda assim, o país segue em constante transformação, buscando equilibrar seu passado complexo com um futuro mais inclusivo e sustentável, enquanto constrói uma cultura dinâmica que honra suas raízes e abraça a diversidade, consolidando a Austrália como uma nação singular no cenário global. A infraestrutura da Austrália é considerada uma das mais avançadas do mundo, refletindo o alto nível de desenvolvimento econômico do país e sua capacidade de integrar tecnologia, planejamento urbano e eficiência logística em um território vasto e desafiador. Por ser um país de dimensões continentais, com grande parte da população concentrada em áreas costeiras, especialmente em cidades como Sydney, Melbourne e Brisbane, a Austrália precisou desenvolver sistemas de transporte e comunicação capazes de conectar regiões distantes e, muitas vezes, isoladas, como o interior conhecido como Outback. O sistema de transporte é amplo e diversificado, incluindo rodovias modernas, que ligam as principais cidades, ferrovias que desempenham um papel essencial no transporte de cargas, especialmente minerais, e uma malha aérea altamente desenvolvida, fundamental para um país onde longas distâncias tornam o deslocamento terrestre menos eficiente em muitos casos. Companhias aéreas conectam não apenas os grandes centros urbanos, mas também comunidades remotas, garantindo mobilidade e integração nacional. No transporte urbano, cidades como Sydney e Melbourne contam com sistemas eficientes de metrô, trens suburbanos, ônibus e bondes, que oferecem alternativas ao uso de automóveis e ajudam a reduzir congestionamentos. Embora o crescimento populacional continue pressionando a capacidade desses sistemas, a infraestrutura portuária também é extremamente relevante, já que a Austrália é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, com portos modernos que facilitam o escoamento de minério de ferro, carvão e produtos agrícolas para mercados internacionais, especialmente na Ásia. Além disso, o país investe fortemente em infraestrutura energética, com uma matriz que historicamente dependeu de combustíveis fósseis, mas que vem passando por uma transição gradual para fontes renováveis, como energia solar e eólica, aproveitando as condições climáticas favoráveis de muitas regiões. A rede elétrica é bem estruturada, embora enfrente desafios em áreas remotas, onde soluções descentralizadas como sistemas solares isolados são cada vez mais utilizadas. No setor de telecomunicações, a Austrália possui um sistema moderno e em constante expansão, com destaque para a National Broadband Network, uma iniciativa nacional que busca fornecer acesso à internet de alta velocidade em todo o país, inclusive em regiões rurais e afastadas, reduzindo desigualdades digitais e promovendo inclusão tecnológica. A infraestrutura urbana australiana também se destaca pela qualidade dos serviços públicos, incluindo abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, com padrões elevados que contribuem para a qualidade de vida da população. Cidades são planejadas com foco em sustentabilidade, mobilidade e bem-estar,
incorporando áreas verdes, ciclovias e espaços públicos que incentivam a convivência social. O sistema de saúde, apoiado por hospitais modernos e bem equipados. E o sistema educacional, com universidades de alto nível, também fazem parte dessa infraestrutura ampla que sustenta o desenvolvimento do país. No entanto, a Austrália enfrenta desafios significativos, especialmente devido à sua geografia e às mudanças climáticas, que afetam diretamente a infraestrutura, com eventos como secas prolongadas, enchentes e incêndios florestais, exigindo investimentos constantes em resiliência e adaptação. Além disso, o crescimento populacional nas grandes cidades tem gerado pressão sobre habitação, transporte e serviços, levando o governo a planejar expansões e melhorias contínuas. Outro ponto importante é a necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, especialmente em áreas sensíveis, como a Grande Barreira de Corais, que sofre impactos indiretos de atividades humanas e mudanças climáticas. Dessa forma, a infraestrutura australiana não apenas sustenta uma economia forte e diversificada, mas também reflete os esforços do país em enfrentar desafios contemporâneos, modernizar seus sistemas e garantir que o crescimento seja sustentável e inclusivo, mantendo a Austrália como uma referência global em qualidade de vida e eficiência estrutural. A economia da Austrália é uma das mais sólidas e desenvolvidas do mundo, caracterizada por um alto nível de renda per capita, estabilidade institucional e forte integração com os mercados internacionais, especialmente da Ásia. Ao longo das últimas décadas, o país conseguiu construir um modelo econômico diversificado, embora ainda fortemente apoiado na exploração de recursos naturais, o que o torna um dos maiores exportadores globais de commodities, como minério de ferro, carvão e gás natural liquefeito. Essa abundância de recursos permitiu à Austrália estabelecer relações comerciais intensas com países como China, que se tornou seu principal parceiro comercial, absorvendo grande parte das exportações minerais australianas, além de importar produtos agrícolas e energéticos. O setor de mineração, portanto, desempenha um papel central na economia, contribuindo significativamente para o PIB, geração de empregos e receitas de exportação, especialmente em regiões como a Austrália Ocidental, onde grandes projetos mineradores impulsionam o desenvolvimento regional. No entanto, ao contrário de outras economias fortemente dependentes de recursos naturais, a Austrália conseguiu equilibrar esse perfil com um setor de serviços altamente desenvolvido, que representa a maior parcela do PIB, incluindo áreas como finanças, educação, turismo e saúde. Cidades como Sydney e Melbourne são importantes centros financeiros e comerciais, abrigando bancos, bolsas de valores e empresas multinacionais, além de oferecerem um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo. O setor educacional também se destaca como uma importante fonte de receita, com universidades australianas atraindo centenas de milhares de estudantes internacionais todos os anos, especialmente da Ásia, o que contribui significativamente para a economia por meio de mensalidades, consumo e intercâmbio cultural. A agricultura, embora represente uma parcela menor do PIB em comparação com mineração e serviços, continua sendo estratégica, com a Austrália sendo um grande exportador de carne, trigo, lã e vinho, beneficiando-se de vastas áreas de terra e tecnologias avançadas de produção. Outro aspecto importante da economia australiana é sua estabilidade macroeconômica, sustentada por políticas fiscais responsáveis, um sistema bancário sólido e um ambiente regulatório transparente, o que torna o país atraente para investimentos estrangeiros. O Banco Central Australiano desempenha um papel fundamental no controle da inflação e na manutenção do crescimento econômico, ajustando taxas de juros conforme necessário para equilibrar a economia. Além disso, a moeda local, o dólar australiano, é amplamente negociada nos mercados internacionais e frequentemente influenciada pelos preços das commodities, refletindo a forte ligação entre o desempenho econômico do país e a demanda global por recursos naturais. A Austrália também se beneficia de acordos de livre comércio com diversas nações, o que facilita o acesso a mercados internacionais e fortalece sua posição no comércio global. Apesar de sua força, a economia australiana enfrenta desafios importantes, como a dependência significativa das exportações para a Ásia, o que a torna vulnerável a flutuações na economia de países parceiros, especialmente da China. Além disso, questões como mudanças climáticas, transição energética e sustentabilidade ambiental estão cada vez mais no centro das discussões econômicas, já que o país precisa equilibrar sua dependência de combustíveis fósseis com a necessidade de reduzir emissões e investir em energias renováveis. O custo de vida elevado em grandes cidades também é um ponto de preocupação, especialmente no mercado imobiliário, onde os preços altos dificultam o acesso à moradia para parte da população. Ainda assim, a Austrália mantém uma economia resiliente, capaz de se adaptar a mudanças globais e continuar crescendo de forma consistente, apoiada por instituições fortes, mão de obra qualificada e uma combinação estratégica de recursos naturais e setores modernos. Esse equilíbrio entre tradição e inovação permite que o país continue sendo uma das economias mais competitivas do mundo, oferecendo oportunidades tanto para seus cidadãos quanto para investidores internacionais, enquanto busca construir um futuro econômico mais sustentável e diversificado. O turismo na Austrália é um dos pilares mais dinâmicos de sua economia, e também uma das principais portas de entrada para o mundo conhecer
diversidade natural e cultural do país, atraindo milhões de visitantes todos os anos em busca de paisagens únicas, cidades vibrantes e experiências inesquecíveis. A Austrália se destaca por oferecer uma combinação rara de natureza intocada, infraestrutura moderna e segurança, o que a torna um destino altamente valorizado por turistas de diferentes perfis, desde aventureiros até viajantes interessados em cultura, gastronomia e lazer urbano. Um dos maiores símbolos do turismo australiano é a Grande Barreira de Corais, localizada no nordeste do país, considerada o maior sistema de recifes de coral do mundo e um verdadeiro paraíso para mergulhadores e amantes da vida marinha, com águas cristalinas e uma biodiversidade impressionante, que inclui milhares de espécies de peixes, corais e outras formas de vida. Outro ícone natural é o Uluru, uma enorme formação rochosa no coração do deserto australiano, que possui grande significado espiritual para os povos aborígenes. Encanta visitantes com suas mudanças de cor ao longo do dia, especialmente ao nascer e ao pôr do sol. Nas áreas urbanas, cidades como Sydney oferecem uma mistura de modernidade e beleza natural, com atrações mundialmente famosas como a Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge, além de praias icônicas como Bondi Beach, que atraem surfistas e turistas em busca de lazer e estilo de vida descontraído. Já Melbourne é conhecida por sua cena cultural vibrante, com galerias de arte, festivais, cafés e uma forte identidade artística, sendo frequentemente considerada a capital cultural do país. O turismo na Austrália também se beneficia de sua vasta extensão territorial, que permite explorar diferentes climas e ecossistemas, desde florestas tropicais no norte até regiões vinícolas no sul, como o Vale de Barossa, famoso por seus vinhos de alta qualidade. A fauna única do país é outro grande atrativo, com visitantes tendo a oportunidade de ver de perto animais emblemáticos, como cangurus, koalas e ornitorrincos em reservas naturais e parques nacionais. Além disso, o turismo de aventura é bastante desenvolvido, com atividades como mergulho, surf, trilhas, passeios pelo deserto e exploração de parques naturais, sendo amplamente oferecidas. A Austrália também investe fortemente em infraestrutura turística, com aeroportos modernos, rede de transportes eficiente e uma ampla oferta de hospedagem, que vai desde hotéis de luxo até opções mais acessíveis, garantindo conforto e acessibilidade aos visitantes. O setor é ainda impulsionado pelo turismo educacional, com estudantes internacionais que viajam ao país para estudar e acabam contribuindo para a economia, ao explorar diferentes regiões durante sua estadia. No entanto, o turismo australiano enfrenta desafios, como a distância geográfica em relação a muitos países, o que pode tornar as viagens mais longas e caras, além de questões ambientais, como o impacto das mudanças climáticas em ecossistemas sensíveis, especialmente na Grande Barreira de Corais, que sofre com o branqueamento dos corais. Ainda assim, o país continua sendo um dos destinos mais desejados do mundo, graças à sua capacidade de oferecer experiências variadas e autênticas, combinando natureza, cultura e qualidade de vida em um cenário único. Dessa forma, o turismo na Austrália não apenas movimenta a economia, mas também desempenha um papel fundamental na promoção da imagem do país no cenário internacional, consolidando-o como um destino completo e inesquecível para viajantes de todas as partes do mundo. Embora a Austrália seja frequentemente vista como um país de alta qualidade de vida, estabilidade econômica e forte desenvolvimento humano, ela também enfrenta uma série de problemas sociais complexos, que refletem tanto questões históricas quanto desafios contemporâneos. Um dos temas mais sensíveis e persistentes diz respeito à situação dos povos indígenas, incluindo aborígenes e habitantes das ilhas do Estreito de Torres, que continuam enfrentando desigualdades significativas em comparação com o restante da população. Essas desigualdades se manifestam em indicadores como saúde, educação, renda e expectativa de vida, sendo resultado direto de um longo histórico de colonização, perda de terras, marginalização e políticas discriminatórias, como as que levaram às chamadas gerações roubadas. Apesar de avanços recentes em reconhecimento e políticas públicas, a reconciliação plena ainda é um desafio, e o debate sobre direitos territoriais, representatividade política e preservação cultural continua no centro das discussões nacionais. Outro problema relevante é a desigualdade econômica, que, embora menor do que em muitos outros países, vem crescendo nas últimas décadas, especialmente nas grandes cidades como Sydney e Melbourne, onde o custo de vida elevado, particularmente no setor imobiliário, tem dificultado o acesso à moradia para parte da população. O aumento dos preços das casas e aluguéis tem levado ao crescimento da população em situação de vulnerabilidade, e até de pessoas sem teto, um fenômeno que contrasta com a imagem de prosperidade do país. A crise de habitação é agravada pelo crescimento populacional, pela concentração urbana e por fatores econômicos que limitam a oferta de moradias acessíveis. Além disso, a Austrália enfrenta desafios relacionados à saúde mental, com taxas significativas de depressão, ansiedade e suicídio, especialmente entre jovens e populações indígenas, o que tem levado a um aumento na demanda por serviços de apoio psicológico e políticas de prevenção. O isolamento geográfico de comunidades rurais e remotas também contribui para dificuldades no acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, criando uma divisão entre áreas urbanas bem atendidas e regiões mais afastadas,
onde a infraestrutura é limitada. A imigração, embora seja um dos pilares da diversidade cultural e do crescimento econômico australiano, também traz desafios sociais, como a integração de diferentes comunidades, o combate à discriminação e a necessidade de políticas inclusivas que promovam igualdade de oportunidades. Casos de racismo e xenofobia, embora não representem a maioria da sociedade, ainda ocorrem e geram debates sobre identidade nacional e convivência multicultural. Outro tema importante é o sistema de detenção de imigrantes e solicitantes de asilo, que tem sido alvo de críticas internacionais devido às condições e à política de processamento offshore, levantando questões sobre direitos humanos e responsabilidade internacional. A violência doméstica é outro problema significativo na Austrália, afetando principalmente mulheres e crianças, e exigindo respostas mais eficazes por parte do sistema de justiça e das políticas sociais. Paralelamente, o país também enfrenta desafios relacionados ao consumo de álcool e drogas, que impactam a saúde pública e estão associados a problemas como violência e acidentes. As mudanças climáticas e os desastres naturais, como incêndios florestais e secas prolongadas, também têm consequências sociais importantes, afetando comunidades inteiras, destruindo moradias e pressionando sistemas de emergência e assistência social. Esses eventos intensificam desigualdades, pois populações mais vulneráveis tendem a sofrer impactos mais severos e ter menos recursos para se recuperar. Apesar desses desafios, a Austrália possui instituições fortes, sociedade civil ativa e capacidade de adaptação, o que permite avanços contínuos na busca por soluções. O debate público é intenso e frequentemente orientado para reformas e melhorias, refletindo um país que, apesar de seus problemas sociais, está constantemente tentando equilibrar desenvolvimento econômico, justiça social e inclusão, reconhecendo que o progresso verdadeiro depende não apenas de riqueza, mas também da equidade e do bem-estar de toda a sua população. A segurança pública na Austrália é frequentemente apontada como uma das mais eficientes e confiáveis do mundo, resultado de instituições sólidas, políticas públicas bem estruturadas e uma cultura social que valoriza o respeito às leis e a convivência coletiva. De modo geral, o país apresenta baixos índices de criminalidade quando comparado a outras nações desenvolvidas, especialmente no que diz respeito a crimes violentos, o que contribui para a sensação de segurança tanto entre moradores quanto entre turistas. Esse cenário é sustentado por um sistema policial organizado em níveis estaduais e territoriais, com forças bem treinadas e equipadas, além de uma forte cooperação entre diferentes órgãos de segurança e inteligência. Cidades como Sydney e Melbourne, apesar de serem grandes centros urbanos, mantêm níveis relativamente baixos de violência, embora, como em qualquer metrópole, ainda enfrentem desafios relacionados a crimes como furtos, roubos e alguns casos de violência urbana. A legislação australiana sobre armas de fogo é um dos fatores mais frequentemente citados como responsável pela redução significativa de crimes violentos, especialmente após reformas rigorosas implementadas na década de 1990, que restringiram o acesso a armas e estabeleceram controles mais rígidos, contribuindo para uma queda consistente nos índices de homicídio e tiroteios em massa. Outro aspecto importante da segurança pública na Austrália é o investimento em prevenção, com políticas voltadas para a educação, inclusão social e apoio a comunidades vulneráveis, buscando reduzir as causas estruturais da criminalidade. O sistema de justiça criminal é considerado eficiente, com processos relativamente rápidos e um alto grau de confiança por parte da população, o que fortalece a legitimidade das instituições e incentiva a cooperação da sociedade com as autoridades. No entanto, apesar dos indicadores positivos, a Austrália não está livre de problemas. Questões como violência doméstica continuam sendo uma preocupação significativa, com impacto direto na vida de muitas famílias e exigindo políticas específicas de proteção e conscientização. Além disso, comunidades indígenas frequentemente enfrentam desafios maiores relacionados à segurança, incluindo taxas mais altas de encarceramento e interações complexas com o sistema policial, refletindo desigualdades históricas e sociais mais amplas. Outro ponto relevante é o aumento de crimes cibernéticos, que acompanha a digitalização da sociedade e exige novas estratégias de combate por parte das autoridades. A localização geográfica da Austrália também influencia sua abordagem de segurança, especialmente no controle de fronteiras e imigração, com políticas rigorosas para a entrada no país e monitoramento de atividades ilegais, incluindo o tráfico de pessoas e contrabando. Eventos naturais, como incêndios florestais e enchentes, embora não sejam crimes, também fazem parte do contexto de segurança pública, exigindo sistemas eficientes de resposta a emergências e coordenação entre diferentes agências governamentais. A confiança da população nas instituições de segurança é, em geral, alta, o que contribui para um ambiente mais estável e cooperativo. Ainda assim, debates sobre reformas, transparência policial e justiça social continuam presentes, refletindo uma sociedade que busca constantemente melhorar seus sistemas e garantir que a segurança seja acessível a todos de maneira justa e equilibrada. Dessa forma, a segurança pública na Austrália pode ser vista como um exemplo de eficiência e organização, mas também como um campo em evolução,
que precisa se adaptar continuamente às mudanças sociais, tecnológicas e ambientais, para manter seus altos padrões e responder aos desafios do futuro. A política da Austrália é marcada por estabilidade institucional, tradição democrática e um sistema que combina elementos do parlamentarismo britânico com características próprias de uma federação moderna, formando uma estrutura complexa e bem consolidada ao longo do tempo. O país é uma monarquia constitucional, o que significa que reconhece o monarca do Reino Unido como chefe de Estado, atualmente representado localmente por um governador-geral, enquanto o chefe de governo é o primeiro-ministro, que exerce o poder executivo com base no apoio do parlamento. Esse sistema se inspira no modelo de Westminster, herdado da colonização britânica, mas adaptado às necessidades australianas desde a formação da federação em 1901, quando as antigas colônias se uniram para criar um Estado nacional. O parlamento australiano é bicameral, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, sendo responsável pela elaboração de leis, fiscalização do governo e representação dos interesses da população e dos estados. A Câmara dos Representantes é formada por membros eleitos diretamente pelo povo em distritos eleitorais, enquanto o Senado representa os estados de forma mais equilibrada, garantindo que unidades federativas menores tenham voz significativa no processo legislativo. O sistema eleitoral australiano é considerado um dos mais robustos do mundo, com voto obrigatório para cidadãos adultos, o que contribui para altas taxas de participação política e legitimação dos resultados eleitorais. Além disso, o uso de sistemas como o voto preferencial ajuda a refletir melhor a vontade do eleitorado e evita distorções comuns em modelos mais simples. A política australiana é dominada por dois grandes blocos: o Partido Trabalhista Australiano, tradicionalmente associado a políticas mais progressistas e voltadas ao bem-estar social, e a coalizão formada pelo Partido Liberal e pelo Partido Nacional, que tende a adotar posições mais conservadoras e pró-mercado. Essa dinâmica bipartidária cria alternância de poder relativamente frequente, o que reforça a vitalidade democrática do país. A capital política, Canberra, foi planejada especificamente para abrigar as instituições governamentais, simbolizando a neutralidade entre as grandes cidades e funcionando como centro administrativo da nação. A Austrália também possui um sistema federativo, no qual estados e territórios têm autonomia significativa em áreas como educação, saúde e transporte, o que permite adaptar políticas às realidades locais, mas também exige coordenação entre diferentes níveis de governo. No cenário internacional, a Austrália mantém uma política externa ativa, com forte alinhamento a países ocidentais e participação em alianças estratégicas, especialmente na região do Indo-Pacífico, onde busca equilibrar interesses econômicos e de segurança. Ao mesmo tempo, o país enfrenta desafios políticos internos importantes, como o debate sobre a possibilidade de se tornar uma república e romper formalmente com a monarquia britânica, questão que divide a opinião pública há décadas. Outro tema central é a relação com os povos indígenas, incluindo discussões sobre reconhecimento constitucional, direitos territoriais e mecanismos de representação política, refletindo a necessidade de lidar com injustiças históricas e promover maior inclusão. Questões ambientais também têm ganhado destaque na agenda política, especialmente diante dos impactos das mudanças climáticas que afetam diretamente o país por meio de incêndios florestais, secas e eventos extremos, gerando debates sobre políticas energéticas e sustentabilidade. Além disso, temas como imigração, segurança e economia frequentemente ocupam o centro das disputas políticas, influenciando campanhas eleitorais e decisões governamentais. A cultura política australiana é, em geral, pragmática e orientada para resultados, com um eleitorado atento a questões econômicas e sociais, e uma imprensa ativa que desempenha papel importante na fiscalização do poder, apesar de eventuais tensões e divergências. O sistema político australiano é amplamente reconhecido por sua transparência, respeito ao Estado de Direito e capacidade de adaptação, mantendo-se como um exemplo de democracia estável em um mundo marcado por incertezas e transformações constantes. A Austrália é cheia de curiosidades pouco conhecidas, que vão muito além dos clichês de cangurus e praias paradisíacas, revelando um país repleto de detalhes surpreendentes e, às vezes, até estranhos. Por exemplo, apesar de ser famosa por sua fauna exótica, a Austrália também abriga algumas das cercas mais longas do mundo, como a Dingo Fence, construída para manter esses animais longe das áreas agrícolas. Ela se estende por milhares de quilômetros e é uma das maiores estruturas feitas pelo homem no planeta. Outro fato curioso é que o país já perdeu uma guerra contra aves, a chamada Guerra dos Emils, ocorrida na década de 1930, quando soldados tentaram controlar a população dessas aves que invadiam plantações, mas acabaram sendo derrotados pela resistência e mobilidade dos animais. A Austrália também possui um lago que muda de cor naturalmente, o Lago Hillier, famoso por sua tonalidade rosa intensa, causada por micro-organismos e alta concentração de sal, criando uma paisagem quase surreal. Além disso, o país tem mais camelos do que o Egito, já que esses animais foram introduzidos no século XIX e se adaptaram tão bem ao ambiente árido, que hoje existem em grande número no interior australiano. Outro detalhe pouco comentado é que a Austrália é um dos poucos países onde você pode encontrar neve
nos Alpes australianos, durante o inverno, contrariando a imagem de um território exclusivamente quente e desértico. Curiosamente, a capital do país, Canberra, foi planejada do zero, como uma solução de compromisso entre Sydney e Melbourne, que disputavam o título de capital nacional. Outro fato interessante é que votar é obrigatório na Austrália, e quem não comparece às eleições pode receber multa, algo que contribui para altos níveis de participação democrática. A Austrália também abriga a maior estrutura viva do planeta, a Grande Barreira de Corais, que é tão extensa que pode ser vista do espaço. No campo cultural, uma curiosidade é que o país possui mais de 250 línguas indígenas diferentes, embora muitas estejam ameaçadas de extinção, refletindo a diversidade e a profundidade das culturas originárias. Outro ponto curioso é que a Austrália tem um dos sistemas de correios mais inusitados do mundo, em áreas remotas, incluindo entregas feitas por aviões em regiões isoladas do Outback. Além disso, o país é conhecido por ter regras rígidas de biossegurança, com controles extremamente rigorosos em aeroportos para evitar a entrada de espécies invasoras, o que pode surpreender turistas desavisados. Por fim, um detalhe curioso e até irônico é que, apesar de ser um dos maiores exportadores de vinho do mundo, a Austrália também possui algumas regiões onde a água é mais cara e escassa do que a própria bebida, devido às condições climáticas e à gestão de recursos naturais. Essas curiosidades mostram que a Austrália vai muito além do que normalmente se imagina, sendo um país repleto de histórias, peculiaridades e contrastes, que tornam sua identidade ainda mais fascinante e única no cenário global. E aí, curtiu conhecer mais sobre a Austrália? Se esse vídeo te trouxe algo novo, ou te surpreendeu de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo o que você achou ou qual país você quer ver no próximo vídeo. Até mais.